Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Enem. No vídeo de hoje, nós vamos começar a base da biologia, entendendo duas ideias fundamentais para qualquer estudante que quer ir bem no Enem: o que caracteriza a vida e como a biologia é dividida em diferentes áreas de estudo. Antes de falar das subdivisões da biologia, precisamos primeiro responder uma pergunta essencial: o que é vida? Parece uma pergunta simples, mas na ciência ela exige critérios claros. Para que algo seja considerado um ser vivo, ele precisa apresentar um conjunto de características que o diferenciam da matéria não viva. A primeira característica é a organização celular. Todo ser vivo é formado por células, que são consideradas as unidades básicas da vida. Alguns organismos possuem apenas uma célula, como as bactérias, sendo chamados de unicelulares. Outros possuem muitas células, formando organismos multicelulares, como plantas, animais e seres humanos. Outra característica importante é o metabolismo. Metabolismo é o conjunto de reações químicas que acontecem dentro dos seres vivos e que permitem a manutenção da vida. Essas reações envolvem a obtenção de energia, a transformação de substâncias e a produção de moléculas necessárias para o funcionamento do organismo. Por exemplo, quando nos alimentamos, nosso corpo transforma os nutrientes em energia em estruturas para crescimento e manutenção. Os seres vivos também apresentam crescimento e desenvolvimento. Crescer significa aumentar de tamanho ou número de células. Já o desenvolvimento envolve mudanças ao longo da vida, como acontece no ciclo de vida de muitos organismos. Um exemplo clássico é o da borboleta, que passa pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto. Outra característica fundamental é a capacidade de reprodução. Os seres vivos conseguem produzir descendentes, garantindo a continuidade da espécie. Essa reprodução pode ocorrer de forma assexuada, quando apenas um organismo gera outro geneticamente semelhante, ou de forma sexuada, envolvendo a combinação de material genético de dois indivíduos. A hereditariedade também é um ponto essencial. As informações genéticas são transmitidas de uma geração para outra por meio do DNA. É esse material genético que contém as instruções para a formação e funcionamento do organismo. Além disso, os seres vivos respondem a estímulos do ambiente. Essa capacidade é chamada de irritabilidade ou sensibilidade biológica. Por exemplo, plantas podem crescer em direção à luz, e animais podem reagir rapidamente a mudanças de temperatura ou presença de perigo. Outro aspecto importante é a homeostase. Homeostase é a capacidade de manter condições internas estáveis mesmo quando o ambiente externo muda. No corpo humano, por exemplo, a temperatura é regulada constantemente para garantir o funcionamento adequado das células. Por fim, os seres vivos também evoluem ao longo do tempo. A evolução é o processo pelo qual as populações de organismos sofrem mudanças genéticas ao longo das gerações, permitindo adaptações ao ambiente. Esse processo explica a enorme diversidade de formas de vida existentes no planeta. Agora que entendemos o que caracteriza a vida, podemos falar sobre as subdivisões da biologia. A biologia é uma ciência muito ampla, porque estuda todos os aspectos dos seres vivos. Para facilitar o estudo, os cientistas organizaram essa área em diferentes ramos especializados. Uma das principais áreas é a citologia, que estuda as células. Nessa área são analisadas a estrutura celular, o funcionamento das organelas e os processos que ocorrem dentro da célula. Outra área importante é a histologia, responsável pelo estudo dos tecidos. Os tecidos são conjuntos de células semelhantes que desempenham funções específicas dentro de um organismo. Temos também a anatomia, que estuda a estrutura dos organismos, observando como as diferentes partes do corpo estão organizadas. Já a fisiologia investiga o funcionamento dessas estruturas, analisando como os órgãos e sistemas realizam suas funções. A genética é outra subdivisão extremamente importante. Ela estuda os genes, a hereditariedade e a transmissão das características de uma geração para outra. A ecologia é a área da biologia que analisa as relações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. Esse campo é muito cobrado no Enem, principalmente em temas como cadeias alimentares, impactos ambientais e sustentabilidade. Existe também a zoologia,
que estuda os animais, e a botânica, que se dedica ao estudo das plantas. Além delas, temos a microbiologia, voltada para o estudo de micro-organismos, como bactérias, vírus, protozoários e fungos. Outra área relevante é a evolução, que busca entender como as espécies surgiram e se transformaram ao longo do tempo. Perceba que todas essas subdivisões estão conectadas. Para compreender um organismo vivo de forma completa, muitas vezes é necessário integrar conhecimentos de várias áreas da biologia ao mesmo tempo. Para o Enem, é muito importante entender essa base conceitual, porque muitas questões não cobram apenas memorização, mas sim a capacidade de relacionar diferentes áreas da biologia para interpretar problemas, gráficos, experimentos e situações do cotidiano. No próximo conteúdo, vamos continuar aprofundando os fundamentos da biologia e avançar em temas que aparecem com frequência nas provas do Enem. Continue acompanhando o canal da Astra Educa Enem para construir uma base sólida e dominar os conteúdos que realmente fazem diferença na sua aprovação.